Olá, estamos ao vivo. Domingão. Não sei que dia que você está assistindo essa live, assistindo essa gravação, mas agora é domingo, exatamente 23 horas. Estamos online. Chegamos. Glória a Deus. Olha aí o mundo Rubi. Cadê a Rubi? Ó, Andinho. E aí, primo? Bem-vindo. Bem-vindo, meu brother. Sempre que a gente não se vê, não se fala, né? Ó o Rick Novaes. Bem-vindo, chama a galera. Chama geral. Você tá bem, primo? Tá se guardando, cara? Ao Davidson. Você tá bem aí, meu irmão? Tudo bem, Davis? Davis tá lá na Bahia. É, primo, tem que se cuidar, hein, meu? A Lari aí. E aí, Lari? Eis-me aqui. Ao Sidney, meu xará. Bem-vindo, Sidney. Tudo bem, a Kátia? O Sidney é casado com a Kátia. Tem 2 filhos lindos. Um tá jogando, né? Tá jogando pelo São Paulo, Sidney, é isso? Tem que jogar pelo Santos, meu. Fui jogar pelo São Paulo, cara. A gente só quer coisa boa lá no Santos. Seu filho merece jogar no Santos, pô. É o som de Paulo César Baruch. Glória a Deus. Ô, Andinho, eu também acho que tô diabético, hein, meu? Antes dessa pandemia aí, fui ver, minha glicemia lá, tava lá em cima, cara. Tomando remédio aí, né? Esperando acabar essa loucura aí pra mim poder fazer os exames, velho. Que jogar no Corinthians, Davidson? Para com isso, meu. Tem que jogar no melhor time do Brasil. Santos Futebol Clube. O único time que parou uma guerra. Então, eu queria não esperar, né? Mas eu fui fazer os exames lá. Só que com essa correria aí, cara, com essa coisa de Covid aí e tal, foi bem quando começou. Na semana que começou o isolamento, aí falaram pra mim, ó, é melhor você não vir. Então eu tô tomando remédio, tô controlando minha alimentação, né? Tô controlando, fazendo os testes e tal. Tá bem, né? Tô controlando bem, assim. Mas ainda não fui diagnosticado, né? Mas meu, a gente que não se cuide, né? É isso aí, gente. Não, continua sendo. Não vem com essa história não, velho. Não vem com essa história não. Total, meu. Fechei a boca total. Glória a Deus. Meu, parei com aquela coisarada toda. Quer dizer, eu já tinha parado, né? Eu não sou muito formigão. Meu problema era final de semana. Massa, refrigerante. E aí, meu, vai pro buraco, né? Ah, é futsal. Pô, legal, cara. Ó o Enzo aí, ó. É o Enzo, é o Elias ou é a Mônica? Não, a Mônica não é e o Elias também não. É você, Enzo? Meu sobrinho? Dá um joinha pro tio aí, se for você. O Marquinhos tá bem lá, cara. Tá se dando bem, glória a Deus. Ah, o Zero pode tomar de boa? Não sabia. Eu bebo muita água, cara. Bebo muita água.
É isso aí, começando mais uma live. Desliga a sua televisão e se liga aqui nessa live, se liga aqui no Instagram. A Lu, tudo bem aí, Lu? Lu, Cleiton, esses são os buenos. É, refrigerante faz mal, cara. Eu reduzi muito refrigerante. Eu tava tomando só de sábado, às vezes domingo, né? Mas agora é zerado mesmo. Bom, gente, vamos começar a nossa live. Quer dizer, já começamos, né? Glória a Deus. É isso aí. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito. E hoje vai ser bem musical. Vai ser bem musical. Eu vou chamar ele aqui. Deixa eu zerar o som aqui. Bom, como eu disse, né? Um cara que eu admiro muito. Ele é músico, né? Ou musicista, né? Musicista é quando é mulher, é isso? Mas ele toca instrumento, ele canta, ele compõe, ele faz rap. Eu fiz um desafio para ele tá estudando aí, tá trabalhando em cima disso, né? E, cara, ele é uma bênção mesmo. Gosto muito desse moleque, velho. Dele, da esposa dele. E ele tá por aqui. Deixa ele aqui. Vamos ver como é que ele tá. Vamos ver se ele tá de pijama. Cadê ele, caramba? Ué, cadê você, cara? O quê? Migão, dá um oi aí pra mim te achar aqui, cara. Uai, cadê? Camon? Ô, o Camon nunca mais eu vi, cara. Demorei de entender, fiquei pulando. O Camon nunca mais eu vi, mas ele tá bem, tá casado, com filho. Mas não é o Camon, não. Esse cara é... Eu não tô achando ele aqui. Era um dos primeiros que entrou comigo no derrubinho. Não, depois ele entrou com o dele. Cadê tu, brother? Olha aqui, ó. Vamos lá, chamei o cara, hein? Eita! Ajeitar aqui a câmera. A cabeça, a caixa d'água inteira aqui. Cadê você, mano? Tá me vendo, pastor? Tá me Não, não tô ouvindo? te vendo. Mas tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ei, então, Te peraí, ouvindo, deixa eu tô. ver se vai. Minha câmera sempre acontece isso, lembra? É. Ela tem algo contra nós, mano. É, eu não sei o que acontece com o celular aqui. Peraí. Você também nunca mais viu ele, Davidson? O bicho tá barbudão assim, ó. Vamos lá. Tá aí, chegou o Lucas Coutinho. Chegou. É. Cadê?
O Cleiton tá barbudo? Como assim? Manda uma foto aí, quero ver esse cabra barbudo. Andréia? Qual a Andréia? Andréia de Paula? Olha o Cleiton aí, ó. Nossa, pra ficar igual eu, tem que crescer pros lados também, meu. Crescer a barriga. Cadê Rick? Ó, tá falando que você não pode participar. Pera aí. Vou enviar. Tá me ouvindo, pastor? Não. Só tô te ouvindo só. Então, caraca, e pior que demora pra conseguir te ouvir. Hã? Então, aqui aparece para mim só a tela, mas a tela preta só. Então, pastor, pra mim também, mas isso sempre acontece. Quando eu entrei numa da Sheila, acontecia isso também. Só que tem uma hora que aí você fica tentando, uma hora vai. Agora eu não sei o que tem que fazer pra ir. Porque a bateria tá cheia do celular. É. Muito estranho. Tenta sair do Instagram e começar de novo, irmão. Tá, peraí, deixa eu tentar. Tá bom? Tá, deixa eu tentar, peraí. Tá. Da outra vez também nós tivemos o mesmo problema. Foi. Então, tenta sair do Instagram, desliga o Instagram e e entra de novo. Eu ia começar, né, com esse salmo aqui, que eu gosto demais. Como quem está acompanhando a gente aí desde o começo sabe que essa live não é uma live de pregação, não é uma live de, né, dessa questão de maçante, né? Mas nós fazemos uma reflexão, né, de vida cristã, de vida normal, né? Passar essa, ó o Wagner aí, ó. Passar esse isolamento aí da melhor forma possível, né? Vamos ver se dá pra fazer agora. Vamos ver se ele vem. Olha, eu te ouço. Então, mas não. uma coisa. É. Ó, tá vendo? Que coisa estranha. Tenta virar a câmera. Tenta virar a câmera. Aí, agora foi. É isso aí. Peraí, então. Olha o Rick aí. Tá Faz, me ouvindo pastor. bem? Tá me vendo? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Opa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, fala aí como é que tá o áudio, vê se tá bom, vê se tá mal, como é que tá, dá um feedback pra nós aí. Se tiver, que às vezes fica esquisito, né? Parece que tá bom, mas não tá legal. Mas para mim aqui, pelo menos, tô te ouvindo bem, pastor. Que bom. Rick, bem-vindo, viu, velho? Obrigado, pastor. Você sabe que você é um querido por nós, né? Você, desde o começo, né? Desde quando a gente chegou na Ágape lá, antes da Ágape, né? Ó o pastor Santos aí, pastor Cleiton. Pastorzão, me acompanhou desde a minha conversão. Glória a Deus. Glória e ele a tá Deus. aí agora. Meu, cara. Glória Esse a cara Deus. é bênção. Meu. Amém. Glória Então, a Deus. o Rick, gente, para quem não sabe, o Rick é o ministro de louvor lá da nossa igreja, né? Ele junto com a Sheila, né? E junto com a Bia, né? Ele é casado com a Bia Campbell. E eles tiveram recentemente, né? Recentemente já vai fazer um ano, né? Fazer um ano já, passa rápido demais, pastor.
A Como pequena é que Rubi. é? A pequena Nossa, Rubi. Eu chamo ela de a Rubi, né? Rubi. E, meu, ela é uma linda, dá vontade de apertar assim até o. E, e eu gosto demais dessa família, sabe, gente? E o Rick, meu, ele tem um dom, cara, que eu fico pegando no pé dele, né? Rick, mano, você tem que. Você já viu ele na namorada, né, Davidson? É, você foi lá algumas vezes, né, Rick? Tocou lá Eu com o tive Renan, o pessoal lá, né? sim, eu tive a oportunidade de visitar a igreja algumas vezes, né? Tem alguns amigos lá, o Renanzão, o Matheus, que toca violão também, ele cresceu comigo na Ágape. Sim, Então, sim. tenho alguns amigos de lá, né? Eu não sei ainda se os pastores o pastor Alain ainda tá lá, mas eu tive a oportunidade de ir nessa época, né? E acho que teve uma vez também com a MEPS, eu acho que a gente foi tocar lá uma vez também, que teve um bate-papo de pastores, eu lembro, foi bem legal, assim, tipo um papo reto, assim, foi muito É. legal, a gente teve a oportunidade, assim. Glória a Deus, ele é de lá, David. Não, o Davidson agora tá lá na. Ele era de lá, né? Você ficou um tempo lá, né, Davidson? Com o pastor Jackson lá? Pastor Jackson, um grande pastor também. Eu e o pastor E, Jackson e a Andréia, a esposa dele, nós cantávamos no coral da igreja, lá da na PV. glória a Deus, que É, bênção, que legal, que muito bênção. legal. Isso, foi Isso, um foi um Fala Fala Jovem. Jovem. Isso aí, É foi isso isso aí. mesmo. Foi bem legal, glória a Deus. Então, e o Rick, para quem não conhece o Rick também é um grande compositor, sabe? Ele tem, meu, só falta dançar, né? Porque o cara canta, prega, toca, evangeliza. Meu, você dança também? Ou daí você deixa pra Bia, né? Dançar não, apesar que eu gosto muito. Eu compartilho uma coisa, pastor, com você, que é aqueles vídeos de dança, eu gosto demais, pastor, demais. Eu acho, tipo, incrível essas pessoas que sabem dançar demais. Ah, acho muito legal, mas eu não tenho aptidão nenhuma para dança, assim, sou duro. Pra Não sei dança fazer. tem que deixar, pra dança tem que deixar com o Davidson. O Davidson e a Saene, meu, eles arrebentam, velho. Eu não sei se o Ah, Davidson tá dançando, não, mas o cara já deu glória show, a Deus, hein? A glória a Deus. Cris Moreira, bem-vinda, Cris. Então, gente, aí o Rick, até um dia ele me mostrou um negócio, né? A gente conversando em casa e tal. Aí ele falou que fazia rap e tal. Falei, sério, mano? Aí ele falou assim, cara. Você fazia aqueles desafios, né, Rick? Sim, sim, fazia. É porque assim, ó, é que eu não sei se a gente tem tempo para isso, né? Mas quando eu era mais novo, né, eu cresci assim sempre com música, né? O meu pai, ele era. O meu pai, desde criança, assim, a minha família ela é meio envolvida com música, assim, mais da parte do meu pai. Meu pai, ele tinha uma banda, né? Ele não era cristão. Antes dele falecer, inclusive, ele tinha uma banda de estilo Ratos do Porão, sabe? Bem rock, Punk bem rock. pauleira, assim. E a minha casa era lotada de instrumento tal, e eu cresci nesse ambiente, assim. Depois que ele faleceu, eu vi minha mãe vender tudo e tal, mas ficou as lembranças, né? Essa lembrança. Então eu sempre cresci muito, assim, com esse lance de música, assim. E quando eu era mais novo, eu comecei a andar de skate, eu participava de algumas coisas assim, começava a participar de campeonato, assim. Gostava bastante e eu conheci alguns amigos, que eu tenho amizade com eles até hoje, né? O Anderson, alguns meninos que moram aqui na Cidade Nova, Uhum. O Cabeça, hoje ele faz rap, o Cabeça, hoje. E eu lembro que ele era da PV antigamente, né? O E Cabeça é o irmão do Oliver, né? Não, primo. não, Primo, não, primo. eu não sei se eles são primo, acho que são É, primos, acho que são primos, né? Eles são é o primos, irmão da Andressa que você está falando, né? com alguns meninos, assim, e eles todos, e a gente ouvia muito rap e tal, e eu comecei ali, eu tinha uns 12 anos, assim, os meninos tinham 20, 18, e eu comecei a participar, fazendo rap com eles, assim, entrei dentro da cultura do pop, assim, hoje é uma coisa, assim, que eu não escondo de ninguém, mas é uma experiência que eu tenho e tive que, assim, foi muito importante para os meus gostos musicais, né, para a forma como eu via música, e é uma coisa que eu guardo comigo até hoje. Até hoje eu guardo comigo, assim, e às vezes a gente tenta fazer algumas coisas, né, mas assim, eu fazia rap, a gente tinha grupo, né, tocava, inclusive, ia para bastante show, fazia uns negócios, assim, bem legais, assim. Foi uma Pô, que época bem legal. bacana, assim. E aí, bom, eu não vou ficar só falando, né? Preparou Ó, alguma coisa para nós aí, Rick? preparei uns louvores, quer tocar alguma coisa agora, pastor? Isso. Faz um, ó, o pastor Joaquim aí, ó.
Amém. Ó, o Big tá na área, hein? Vamos nos comportar, hein? Eu vi o pastor Marcos aí também, pastor Marcos Valério. Ele é pai do Felipe, né? Sogro da minha filha. Um Glória grande a Deus. amigo também. Amigo da família há muito tempo. É isso aí. Amém. Bem. Rick, fica à vontade aí, irmão. Amém, pastor. Vou fazer um louvor aqui, é bem simplesinho, tá, gente? É igual eu falo, né? Mas é de A coração. modéstia. A modéstia do menino. A gente vai... Vamos louvar junto, amém? Glórias a Amém. Deus. Pai nosso, todo céu adora-te, cantamos, vem enche esse lugar, habita-nos, queremos o teu reino aqui, queremos o teu reino aqui. Rei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer terra e céu, aviva-nos, queremos o teu reino aqui, queremos o teu reino aqui. Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito de Deus, Espírito vem, e ao fim faz o céu descer. Nós estamos aqui, Jesus. Espírito vem, quebranta o meu ser, vem nos quebrar. Espírito vem, faz o céu descer. Espírito vem, quebranta o meu ser e vem quebrantar. Espírito vem, faz o céu descer, faz o céu descer. Jesus. Amém. Amém. Ô, Rick, a gente sempre conversa muito sobre música, sobre louvor, né? Sim. E eu vi que o Sullivan tá aí também. Glória a Deus. Meu, esse dia nós vendo uns vídeos antigos aqui, eu não sei onde que a Márcia achou uns vídeos, e no pessoal,
pessoal tocando lá na PV, lá, meu. Os caras, nossa, muito antigo, velho. Quanto tempo tinha? Nossa, muito. Acho que de 2008, 2009, alguma coisa assim. Que Muito bênção. antigo. Muito legal. E O Sullivan... Não, pode falar. tinha eles arrebentando na guitarra lá. Eu não sei se o Sullivan lembra disso, mas eu andava de skate com o irmão dele. Ah, é? Eu era muito amigo do irmão dele. Andava ele, o Anderson. É que eu não lembro bem o nome dele, mas era Lilito, nós chamávamos ele de Lilito. E aí eu andava de skate com ele, cara. O Lilito, porque eu fui amigo dele assim muito tempo, né? Ele mora em São Paulo ainda, Sullivan? Não sei se o Sullivan tá online ainda. Não sei se ele mora em São Paulo ainda, mas eu era muito amigo dele nessa época. Inclusive nessa época aí que eu comecei, né? A gente era muito amigo, assim. O Sullivan é um cara que eu admiro muito, assim, pastor. Eu nunca tive a oportunidade, assim, de parar pra falar isso pra ele, assim, mas ele é um cara que eu admiro muito, assim, desde que eu comecei com o ministério de louvor, assim, porque no começo a gente não entende muito, assim, quando a gente chega na igreja, né, depois que eu me converti, eu sempre tive essa coisa da música, assim, mas eu achava, quando eu me converti, que o hip hop, ele era um estilo musical que ele não era muito bem aceito, assim, sabe, dentro do mundo cristão. Hoje em dia não tem tanto como posso dizer, essa visão, né? Mas antigamente eu acreditava que as pessoas do meio cristão não viam bem. Então eu tentei me enquadrar de outras formas, e assim, a música, assim, não era uma coisa cantada, né? Dessa forma, com instrumentos, assim, eu não sabia tocar instrumento nenhum quando eu me converti. E era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, e eu via no Sullivan, assim, sempre vi no Sullivan um cara especial, assim, eu sempre me espelhei, assim, junto com o meu irmão, por exemplo. O Sullivan é um cara que eu sempre me espelhei muito, assim. No começo, assim, eu falava assim, mano, um dia eu quero tocar igual ele e tal. E é um que eu gosto muito, assim, me espelho bem, assim. O Sullivan é uma Legal. benção. Ó, se você não sabe, o Davidson, a gente tá falando com o Davidson aqui, o Davidson tá lá em Camaçari. O Davidson é casado com a irmã do Sullivan. Caraca, que legal, velho. A irmã do Sullivan eu não conheço, não cheguei a conhecer, não lembro. Não, apesar que ele tem um monte de irmã, né? Mas o David tá casado com uma só delas, tá? Entendi. E ele tá falando aqui que o Lilito tá morando lá em Camaçari também. Ah, entendi. Manda um abraço pra ele, se ele tiver ainda como... Se ele estiver por aí, pode falar que o Rick mandou um abraço pra ele. Que legal, que bênção, né? Você vê como as coisas, às vezes, né? Antes mesmo de eu ser cristão, eu já conhecia muitos do pessoal, assim, que vocês têm amizade hoje, por exemplo, eu já conhecia muitos... Engraçado, né? Essa coisa, assim, né? Que eu já conhecia um monte de gente, assim, e as coisas se linkam, né? Meio que mundo pequeno, parece, né? Quando a gente olha. Mundo pequeno, cara. E assim, a gente vai se encontrando, né, meu? Você vê, ó, pastor Cleito e pastor Joaquim aí, meu, os caras que eu sempre tive muita admiração, assim, né? Aí se encontraram aqui na live, aí já estão até marcando café. Quero só ver se vão me convidar para esse café aí, para esse encontro aí, tá? Tô só de olho. Eles já, acho que até saíram, já estão tratando fora da sala aqui, né? Mas tem que pagar, viu? Tem que pagar o pedágio aqui, viu? Já entrou, aí se viram, já marcaram já. Que legal. Ô, Rick, e me conta o seguinte, conta pra nós, como que foi pra você essa questão de música? O que que você curtia antes e que agora você, tipo assim, depois da sua conversão, né, você sentiu uma diferença, assim, cuidado que você teve que tomar? É porque assim, pastor, antes da minha conversão, né, a gente fazia parte desse universo do hip hop e tal, e até mesmo assim, antes da conversão, eu tinha uma visão diferente sobre o que era o cristianismo, o que era ter uma vida com Deus, o que era o evangelho, como eram as igrejas cristãs, porque geralmente as pessoas que são de fora, né, e não só músicos, isso aí eu acredito que todas as pessoas que muitas vezes não são convertidas, elas têm uma visão às vezes um pouco deturpada e generalizam a igreja cristã. Então, de uma certa forma, eu tinha um certo preconceito, até eu diria assim, na época, com a igreja, né? Então, inclusive, as músicas que eu cantava, algumas coisas, eu fazia umas críticas muito fortes ao sistema religioso, assim, porque eu acreditava que a igreja, eu generalizava, né? Eu acreditava que todas as igrejas eram iguais, como essas igrejas enormes aí do pastor do Silas Malafaia. Um exemplo, né? Tô dando exemplos aqui dessas igrejas gigantescas, né?
que muitas das vezes parecem que fazem cultos mais voltados assim, para a questão financeira, né? Aquela coisa meio da prosperidade e tal. Então, eu via um pouco dessa forma, eu generalizava um pouco, né? E depois da minha conversão, eu tive muita dificuldade para entender como eu ia continuar com a música. Tanto que no começo, assim, eu fiquei uns 2, 3 anos sem fazer nada, né? No começo eu tive muita dificuldade para entender, porque eu gostava de hip hop ainda, apesar de ser cristão, só que as músicas que eu conhecia de hip hop, elas não iam de encontro àquilo que eu passei a acreditar, aquilo que eu vi, aquilo que Deus me transformou. Então as letras eram muito diferentes. Então eu tive esse impacto no começo, de tentar me encontrar, né, assim, musicalmente, né? Eu não sou profissional, né, não sou músico profissional, mas assim, eu tive essa dificuldade. Então, para mim, acho que o que foi difícil no começo foi me encontrar, né? Aí, depois disso, né, eu acredito que foi um presente de Deus, né? Porque eu sempre falo isso, eu acredito que eu não me via, nunca me vi assim quando eu era mais novo, assim, crescendo, cantando, sabe, na igreja, tocando um instrumento. Hoje, não sou formado, mas eu já tocar muitos instrumentos, eu toco uns 2, 3 instrumentos, e eu nunca me imaginei cantando, né? Então, eu acredito que eu tive essa dificuldade de quebrar essa barreira, né? Mas quando eu consegui, eu vi que era uma coisa que era mais um preconceito meu, né? Que eu tinha em relação a tudo isso. E depois eu vi que dava para conciliar as duas coisas, né? Dava para continuar. E eu acho que também essa modernidade, acho que eu diria, né? Porque eu cresci numa época da transferência como eu posso dizer, né? Da transferência do que é mais moderno, por exemplo. A gente pegou o começo das redes sociais, eu peguei essa transferência da minha adolescência para transferência. Tinha um MSN, o Orkut começou a ter Facebook, algumas coisas, as redes sociais cresceram, né, os celulares evoluíram, hoje tem muitas formas. Se a gente pegar, por exemplo, quando eu comecei com 13 anos, quando eu gravava rap, a gente gravava numa fita ainda. Por que parece, 2003, ainda a gente gravava nossos ensaios numa fita, por exemplo, cassete. Né? A gente, então, assim, o melhor que dá para fazer era a gente ir na galeria e comprar um CD de batida e colocar no som e ensaiar. Hoje em dia assim, eu vejo os meninos que fazem rap hoje em dia, porque eles são muito mais fáceis, sabe? Você vai na internet, você encontra 1 milhão de beats pra você baixar. Estão muito mais abertos, assim, sobre um monte de coisa. As pessoas têm um conhecimento. O próprio hip hop, por exemplo, ele é muito mais aceito hoje em dia como um estilo musical. Ele não é mais considerado uma coisa meio que marginalizada, entendeu? Hoje até o funk, né? Se você for ver o funk, hoje em dia ele não é tão mais mal visto. Se as pessoas veem uma coisa, eu acho uma coisa normal, praticamente, né? Então eu quebrei essa barreira. Depois que eu quebrei, eu vi que dava para fazer, né? E eu fui aprendendo, acho que me abri, né, para possibilidade. Orava e falava, Deus, eu quero fazer alguma coisa, só que eu não me encontrava. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu falava assim, será que eu vou pro louvor? O que eu tenho que fazer dentro da igreja e tal? E aí a Batistaga que abriu as portas para mim, sempre me incentivou. O Neilton, eu lembro que me incentivava muito, né? Tinha uns meninos que me incentivavam. E aí eu fui... Canta muito também, né? Vou ver, sim, canta demais. Adoro o Neilton. Canta muito, sabe? E aí fui desenvolvendo, né? Então eu acho que no começo eu tive essa dificuldade, sabe? Ô, Rick, eu tô com o Salmo 150 aberto aqui, e é um salmo que eu gosto muito, né? Quem tem acompanhado as lives aí, eu tenho começado as lives com aquilo que eu gosto de ouvir, né? E assim, eu gosto de ouvir muita coisa, né? E aqui no Salmo 150 diz que começa com uma interjeição aqui, né? De um aleluia, né? Aí louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombetas, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Você acredita que todo ritmo deve louvar o Senhor? Cabe louvor a Deus em qualquer ritmo? Qual a sua opinião sobre isso? Não quero te colocar em... Não. não. Eu acredito, assim, pastor, que apesar de ser
polêmico isso, né? Porque dependendo se você for em algumas igrejas, instituições, eles acreditam que, por exemplo, o próprio hip hop, um funk, por exemplo, é uma coisa que não deve ser utilizada como forma de louvor, né? Uhum. Eu acredito que a palavra que diz eu abri aqui também, usei uma colinha aqui para abrir, e o versículo 6 ele fala, tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Eu acredito que Deus criou, né? Todas essas formas. Eu acredito, por exemplo, que se você for na África, por exemplo, a forma como eles louvam, e o pastor Joaquim está aqui para ele poder falar isso, a forma como eles louvam é totalmente diferente do que o estilo que nós louvamos hoje. Porque quando nós falamos de louvor, algumas igrejas entendem que é o quê? Algumas vão falar assim, louvor os hinos da harpa, são hinos congregacionais, ou então a galera que gosta de uma música worship vai falar que aquilo também é um louvor. E, inclusive, dentro da igreja cristã, tem igrejas que não gostam desse estilo worship, já acham que é uma coisa que já foge muito do que Deus quer, acreditam que deve ser até a unidade. E em relação ao ritmo, eu creio que é um pouco meio que cultural, entendeu? A forma como a pessoa manifesta aquilo, né? Eu, particularmente, não vejo como algo que exista algum tipo de batida específica que não louve ao Senhor. Até porque, para mim, é muito mais inerente ao que está sendo dito ou cantado numa música do que propriamente a forma como ela é utilizada dentro de uma harmonia, dentro de uma melodia. Né? Então, assim, talvez se a gente fizesse, por exemplo, se alguém chegasse dentro da nossa igreja, a gente estivesse louvando de uma forma, por exemplo, como nos cultos na África, as pessoas estranhariam. Talvez falariam que nós não éramos cristãos, acho que poderiam falar que a gente estava fazendo algum outro tipo de ritual, que não seja nem cristão. Mas lá na África eles louvam de outra forma, assim como para eles, talvez, a forma como nós fazemos música é diferente. Os instrumentos são diferentes. Né? Então, aí se você me perguntar basicamente o que nós temos hoje aqui, o que tem muito no Brasil é sertanejo, o rock, funk, é o que está espalhado, né? Eu, particularmente, é uma opinião própria minha, tá? Então, assim, é óbvio que eu sou o tipo de pessoa que sou aberta a escutar opiniões, e se vier algum pastor aqui e colocar aqui para mim e nos explicar de uma forma que, por exemplo, tal coisa, isso daí não deve ser tocado. Eu acredito que é um pouco muito da forma como você vê as coisas. Eu não vejo como, por exemplo, se um cara faz um rap cristão, não é uma música cristã, porque ele está dentro de um boom bap, que é uma batida de hip hop, sabe? Ou dentro de um trap, que é um outro estilo musical, entendeu? Porque se nós pegarmos as músicas worship, as músicas que são tocadas, todas elas têm um ritmo. Todas elas, ou é um jazz, ou é um blues, ou é em cima de as músicas worship, dentro de um tempo, ou a música soul, alguma música americana. Todas elas também têm no mundo secular. Então, por que um funk, ou por que a minha opinião, por que um funk, ou por que um sertanejo, uma coisa, ele não poderia ser considerado cristão, não deve ser considerado cristão. Agora, eu tenho uma outra visão do que o que nós podemos tocar num culto público. Aí é uma opinião diferente que eu tenho sobre isso. Eu acho que, por exemplo, um hip hop, uma música, um rap que eu gosto de fazer, para mim não cabe eu cantar dentro de um culto. Por quê? Porque o rap ele passa uma mensagem, né? Uma música passa uma mensagem. Inclusive, existem músicas cristãs que não são dentro desses estilos musicais que são um pouco mais polêmicos, eu diria assim, por exemplo, um funk, um sertanejo, um forró, sei lá, alguma coisa assim, mas que eles têm uma melodia e para mim também não entram como uma música a ser tocada no culto, entendeu? Eu acho que, por exemplo, dentro de uma igreja, aí sim eu acredito que dentro de uma igreja, dentro de um culto público, por exemplo, no domingo, dentro da nossa igreja, existem algumas músicas que a gente deve evitar tocar. Por quê? Porque eu acredito que dentro do culto público nós não tocamos para as pessoas, nós tocamos para Deus e nós tocamos para que as pessoas elas adorem a Deus. Então eu acredito um pouco que aí dentro do culto a gente tem que fazer as coisas de uma forma racional. Dentro do culto eu acho que existem alguns louvores que eles se encaixam melhor, né? Músicas congregacionais, alguns louvores que fazem com que a igreja, nós nos unamos dentro da igreja, né? De uma forma que acho as pessoas participem junto, né? E aí tem algumas músicas que, por exemplo, um rap, não tem como, dentro de um rap, eu conseguir trazer a igreja comigo, cantar junto com vocês, sabe? Não é uma coisa que nós podemos ter uma comunhão. É uma mensagem, e eu acho que ela é válida, ela pode ser passada. E deve ser passada, e se eu fizer um rap cristão, eu não acho que a música deva ser ignorada, ou alguma coisa assim, ou se um cara gosta de mas eu acho que existe um espaço, um público específico e um momento específico para aquilo, né? Eu tenho essa opinião, pelo menos. Não sei como você vê isso, por exemplo, né?
Eu sou mais preocupado com o conteúdo do que com a forma, Sim, exatamente, exatamente. né? Porque eu acredito muito assim que assim como a palavra, né, quando ela é pregada, o ouvinte, ele é importante, né? Ele é tão importante quanto, né? A mensagem é super Sim, importante, mas ela tem que ser transmitida de uma forma que o ouvinte seja alcançado, entende? sim, Então, a música, na minha opinião, é como uma bandeja, né? Que você sim, serve aquilo que você quer, né? Então, se é para jovem, se o jovem entende a linguagem do hip hop, do rap, por exemplo, ó, exatamente. tem uma igreja no Rio de Janeiro que o louvor dos caras é só em samba. Os caras só tocam samba, samba e pagode, né? Vai falar que os caras estão Uhum, errados. Quantos caras... Às vezes os caras estão alcançando mais gente dentro da comunidade, né? sim, Que ouve samba, do que uma outra igreja na mesma comunidade tocando outro tipo de música, outro ritmo, né? Não outro sim, com tipo, mas outro certeza. ritmo. Então eu prezo mais pelo conteúdo e para quem vai ouvir do que pela Sim, forma. Entendeu? Então, sim, se é forró, o forró vai alcançar quem está ouvindo? O conteúdo é bom? Então, meu, tá louvando a Deus? Bora, vamos lá sim. no triângulozinho, né? No triângulo lá, na sanfona. Enfim, tudo que tem fôlego louva ao Senhor, né? Falando em louvar, que tem mais uma aí para nós? Tem. Deixa eu ver aqui. Porque a batida, né? Vou falar um pouquinho aqui. Essa daqui acho que é. Tocar uma que é do tempo que eu. Quando logo que eu me converti, assim. É uma música que eu ouvi a música até antes de do Senhor Jesus me resgatar. Amém? Uma música que eu Amém. gosto. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que podem ouvir, escondo o rosto para que vejam sua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me dá, tua presença meu prazer. O santo dos santos, a fumaça me esconde,
Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar seguro. Só tua graça me dá, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Amém. Glória a Deus. Ô, Rick, o Davidson colocou aqui, ó, até fixei aí. Ele falou o seguinte: tem uma vinheta samba rap para fazer com o Salmo 150. Você não quer ajudar ele, não? Posso, claro, estou disponível. Estou disponível. Se quiser, a gente faz sim, legal, bacana. Estou disponível, Davidson. Se quiser, você me chama aí, a gente faz um negócio bem legal aí, dá para fazer Aí. sim. Inclusive, tem gente que não sabe, mas eu tenho um rap, né, pastor? Gravado, tá no YouTube. Tem. Depois, se vocês quiserem aí, eu até posto, sei lá, não sei como que dá para fazer isso. Se alguém tiver o link aí, se a Márcia quiser dar uma força, não tem como pôr link aqui nos comentários ou não vai? Vai? Tem, sim. O nome da música é Cuidado. É só colocar Rick Novaes, Cuidado. Você vai ver que tem uma música minha lá. Se quiser deixar o link lá. Eu compus, né? O pastor teve oportunidade de ver eu no estúdio, né? Fazer esse som lá. E foi bem legal, assim, foi uma experiência, na verdade, assim, né? Na época eu pensei até em forçar mais, assim, lançar outras músicas. Mas depois Depois eu pensei um pouco melhor, né? E aí eu falei, não, eu quero fazer isso com banda. Eu queria fazer uma coisa minha, né? Porque eu peguei beat da internet, peguei batida, né? Beat, pra quem não sabe, é batida. Eu peguei batida da internet, então, assim, eu não podia divulgar, porque não podia monetizar, né? Então, seria uma coisa que eu teria problema caso aquilo desse certo, né? Sei lá, o pessoal gostasse e tal. Então, eu optei por deixar lá só pra galera ouvir de uma forma mais, assim, caseira mesmo, né? Uma coisa mais que eu gosto. Mas tá lá, ficava bem legal. Amém, Davidson, vamos fazer sim, pode deixar aqui. Olha aí. A gente procura o que o pastor me manda e a gente faz. Glória a Deus. E eu falei hoje do Davidson, né? Que eu vi um vídeo no Facebook de um menininho, né? Falando que olha o que Deus fez, né? Que agora ele é baterista. Que antes ele era só irmão na igreja, né? Agora ele é baterista. Glória a Deus. Aí eu marquei alguns bateristas, né? E eu lembrei que o Davidson também é baterista, né? E eu falei assim, cara, e ele é um baterista dos bons, porque para tocar samba na bateria, não é para qualquer um, não. Cara, tem que mandar bem. E aí e o Davidson toca muito bem, né? Bateria, toca muito bem samba. Você viu, Davidson? Eu marquei ele lá. Legal. Aí, galera, aí a Márcia postou, esse é o link aí, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha. É uma música bem, assim, é uma música de protesto, tá? Então, assim, se a galera não se assustem. É uma música que eu falo justamente um pouco sobre isso, né? Sobre essas igrejas que pregam muito sobre prosperidade, né? Esquecem de falar um pouco de Jesus, né? Que tem igreja que esquece, acho que, de falar um pouco de Jesus, né? No tempo. Então, eu faço uma crítica um pouco sobre isso, né, pastor? Tem algumas outras músicas. Quem sabe aí mais pra frente a gente não lança alguma coisa aí também, né? É muito boa. Ô, Rick, Pode dá um toque aí para quem canta, para quem toca, para quem compõe. O que pode fazer nesses dias aí de isolamento? De isolamento. Então, o que você tem feito? Que toque? A dica de ouro para músico, para ministro de louvor, quem quer começar com louvor na igreja? Sim. Assim, eu acredito que Deus é um Deus que nos dá sabedoria, sabe? Eu acredito que todos nós temos um talento para tudo. Eu creio que nós somos um corpo e a Bíblia nos ensina que nós somos separados para cada um ser usado da forma qual Deus quer dentro do corpo, né? Deus fala, nós aprendemos isso dentro da igreja, né? E a Bíblia nos ensina isso, que uns são chamados para
para apóstolos, outros para pastores, e nós, assim, quando nós entendemos que nós temos um chamado dentro da música, eu acho que o principal, a primeira coisa que nós devemos fazer é ser sinceros comigo, com a gente mesmo, né? Porque, dependendo da igreja, isso não é para todas as igrejas, mas a maioria delas, existem alguns tipos de cargos ou ministérios, algumas coisas que você faz dentro da igreja que elas são vistas de uma forma diferente do que outras, né? E não necessariamente elas são mais importantes, né? E muitas vezes eu já experimentei isso durante essa caminhada, desde a minha conversão, né? Passando pelos grupos da nossa igreja e visitando outras igrejas, e eu vejo que muitas pessoas elas têm um sonho, às vezes, é um sonho de participar de um grupo de louvor, mas aquilo não é um chamado dela. E eu conheço muitas histórias de muitas pessoas que já fizeram parte de grupo de louvor, mas depois Deus mostrou, a pessoa percebeu ou viu que aquilo não era o chamado dela. Então a primeira coisa é que nós devemos entender realmente se é aquilo que Deus colocou para as nossas vidas. Porque quando nós fazemos, se você entrar no ministério de louvor e aquilo não for seu chamado, mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar com algumas coisas. Porque, como tudo na vida, inclusive dentro da igreja, as coisas não são perfeitas. Às vezes as coisas acontecem de uma maneira que você não espera. E eu acredito que isso serve para tudo. Quando você está fazendo algo que não era para ser seu, não é algo seu, sabe? Não é o que Deus separou para você, uma hora você se frustra porque você não é aquilo que, como eu posso dizer, não é exatamente aquilo que você teria que estar fazendo, sabe? Então eu penso dessa forma. A primeira coisa que eu acho que é importante é você tentar ter a certeza de que você está no ministério certo para você. E eu não estou falando isso para tesourar ninguém, não é isso, pelo amor de Deus. Eu acho que inclusive todas as pessoas elas têm capacidade, por exemplo, para tocar música. Toda pessoa, não existe idade para você começar a tocar música, não existe idade para você compor, não existe idade para você começar a querer cantar. Não existe. Para mim, não existe isso, né? É óbvio que, se você comparar uma pessoa que começa a cantar com 20 e poucos anos, ela vai ter um desenvolvimento diferente do que uma pessoa que começa a cantar com 2 dentro de uma família que é de músicos, entendeu? Uhum. Mas eu vejo que não tem isso. Então, se você entende que é o seu chamado, né, eu acho que você tem que unir alguns prismas, sabe? Eu acho que não é só simplesmente você subir lá, mesmo que ainda que fosse o chamado, não é só você fazer uma aula, não é só isso. Eu acho que é um prisma de coisas, você tem que unir as coisas, sabe? Eu acho que existe um lado que é o lado da dedicação, né? Porque quando você faz parte do Ministério de Louvor, existe uma dedicação. Da mesma forma que um pastor, ele estuda a ministração que ele vai fazer, ele usa estratégias para pregar, né? Pastores diferentes usam estratégias diferentes, eu acredito dessa forma. Né, alguns pastores usam esboço, outros não. Alguns pastores usam uma forma para fazer as suas ministrações. Da mesma forma, o músico ele tem que saber ter algumas estratégias para poder ministrar. Então, eu acho que é fundamental você se colocar dentro de uma visão que faz assim, poxa, se eu estou fazendo algo para o Senhor, eu tenho que fazer com o meu melhor. Né? E quando eu falo meu melhor, não é você ser o melhor músico profissional e não sei o quê, não é isso que eu estou falando, mas eu acho que é importante, eu acho que você ter dentro de si a certeza de que você precisa dar o melhor. E às vezes dar o melhor requer você treinar, por exemplo, eu vou que o Matheus entrou. O Matheus é um menino que cresceu comigo dentro da igreja, eu sou mais velho que ele, e era um menino que eu sempre vi que gostava de música. Tentei ensinar um pouquinho de teclado para ele, óbvio que às vezes a possibilidade não dá, entendeu? Tentei ensinar um pouquinho de teclado para ele, e hoje ele é um músico dentro do Morada. Entendeu? Ele toca, acho que violão, não sei se ele canta e tal. Mas o que acontece? Para você estar dentro disso, é necessário que você estude. Né? Não estou falando para você, às vezes a pessoa fala assim, mas não tenho dinheiro, a igreja não me banca, não consigo, a igreja não paga um curso de um violão para mim. Né? Mas hoje, igual eu falei, hoje nós temos um acesso à internet, né, muito grande. Então, se você tem acesso à internet, não tem como você falar que você não consegue estudar. Dá para você, eu quero tocar violão. Tem como você ir pro YouTube e aprender. Eu nunca fiz aula de nada. É óbvio que eu tenho a certeza que se eu fizesse aulas, eu teria alguns vícios que eu teria me tirado alguns vícios, que é igual dirigir. Se você aprende do jeito errado, você acostuma com algumas coisas do jeito errado. Então você só vai aprender do jeito certo se você entender o conceito do que é certo. Uhum. Entendeu? Igual, aprende a dirigir com o pé na embreagem. Não pode, você tem que tirar o pé da embreagem. É uma coisa que às vezes não te ensina, você vai aprender na escola. Na música é a mesma coisa, às vezes você vai aprender algumas coisas fazendo aula. E algumas outras coisas você pode pegar, mas assim, tudo que eu aprendi sozinho. Mas por quê? Porque eu me esforcei.
várias vezes, e quando eu era mais novo, eu ficava 4, 5 horas tocando, tentando aprender louvores. Quando eu fui chamado para fazer parte do Ministério de Louvor, eu sabia que eu ia cantar, porque eu não sabia tocar louvores, eu fui tentar aprender a cantar, fazer algumas coisas, ver o que dava para mim fazer, onde eu podia melhorar, entendeu? Então, eu acredito que nem. E a gente sempre tem que estar vendo. Você compartilhou comigo, por exemplo, aquela live do Mauro Henrique, eu fui lá, assisti a live. Então, é importante nós ficarmos engajados no nosso chamado. Entendeu? Não é... Porque, por exemplo, você como pastor, eu não acredito que você não lê a Bíblia e você vai abrir a Bíblia só no dia que você vai pregar. Isso não existe. Tipo assim, eu só vou tocar, só vou ensaiar quando eu for tocar. Não é assim. Você tem que continuar sempre ouvindo, musicalmente aqui falando, né? Esse é um prisma. Outro prisma é porque nós somos cristãos. Então, nós precisamos saber diferenciar, né, aquela lance das músicas seculares, que é das músicas cristãs, né? É uma coisa que nós nem entramos nesse assunto, né? Mas nós temos que ter essa sabedoria, nós temos que estar atrelados e saber o que o Senhor quer de nós. Temos que ler a Bíblia, jejuar, orar, é uma coisa importante. E você pode ser o melhor músico, mas eu acredito que se você não tem uma vida com Deus, entendeu? O seu louvor não vai ecoar além das paredes da igreja. Entendeu? Então, eu acho que a nossa vida, ela tem que estar de encontro com o que nós cantamos. É uma coisa que particularmente, eu acredito que é fundamental para o músico, né? Eu acho que nós temos que, o outro prisma, eu acho que é importante nós termos a certeza de que nós estamos cantando, para quem nós estamos cantando, por que nós estamos cantando, o que nós estamos cantando, né? Por isso que nós colocamos aquela regrinha de toda vez que a gente vai trazer um louvor na igreja, fica até uma dica aí para as igrejas, né, pastor? A gente fez uma coisa bem legal na igreja, né? Da gente trazer para os pastores, antes de ministrar os louvores, trazer para os pastores e para a gente conversar, né, para entender se determinadas músicas elas são interessantes para serem tocadas, né? Então, eu acho que essa maturidade se adquire conhecendo a palavra, né? Nós vamos cantar a palavra de Deus, né? A ideia é cantar a palavra de Deus, cantar aquilo que Deus fez nas nossas vidas, o que Ele vai fazer nas nossas vidas, né? Cantar a palavra. Então, se você não lê a palavra de Deus, você não ora, você não jejua, eu acho que a gente se afasta um pouco da intimidade com o Senhor, né? Então, nós esfriamos. Então, quando nós vamos cantar, nós estamos cantando coisas que nós não estamos lendo, não estamos vivendo, não sabemos o que nós cantamos. É ruim, às vezes, vou dar um exemplo, às vezes acontece, você vai cantar alguma coisa, e você não, às vezes você cantando, quando depois você vai parar para ler, você vai falar assim, peraí, mas aonde na Bíblia está escrito isso aqui? Né? Aí você vai ver, às vezes aquilo, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está cantando algo que não é bíblico. Às vezes algo que pode ser uma heresia, ou algo que pode ser, não ser, às vezes até dentro da igreja, às vezes nós estamos aqui, nós queremos que algumas coisas aconteçam de alguma forma, nós queremos de algumas coisas. E nós estamos cantando coisas que não tem nada a ver com as coisas que nós entendemos ou acreditamos, entendeu? E o problema disso é que nós levamos a igreja ao erro quando nós fazemos isso. Nós cantamos coisas que não fazem sentido. Nós, enquanto cristãos, acreditamos em determinada coisa e cantamos uma outra coisa diferente. Nós levamos a igreja errado, porque nós fazemos a igreja acreditar que aquilo faz sentido. Sendo que, às vezes, aquilo não faz sentido para nós e nós estamos cantando. Ou nós cantamos da boca para fora, o que também não é interessante, né? Porque senão se torna uma coisa, se torna música por música, né? E a ideia de você fazer parte de um ministério de louvor não é fazer música por música, né? Nós temos um propósito quando nós estamos cantando, né? Porque música por música, eu posso chamar os meninos aqui, o Renan, o Sullivan, o Matheus, o Davidson, você, tal, a gente pegar os instrumentos e tocar em casa, qual é a diferença? Entendeu? Então, esse é outro prisma. É o lado de você se dedicar, eu acho que é o lado a parte de você também, além de se dedicar, você ter um link disso com a palavra de Deus, e eu acho que você tem que ser... E uma outra coisa que eu acho importante para quem quer ser ministro de louvor e tal, eu acho importante você... E eu, às vezes isso é até mais polêmico, porque eu acho que você tem que ouvir de tudo. Eu acho que você tem que ouvir. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não ouço, por exemplo, música secular, eu não ouço outras coisas. Eu acredito que nós temos também, quando eu falo de... É a maturidade, sabe? O outro prisma que eu queria chegar é a maturidade. Porque às vezes nós queremos, dentro do ministério, nós somos muito radicais, ou nós queremos implementar determinadas coisas que nós não entendemos. Então eu acho que nós temos que saber ouvir de tudo, ter a mente aberta para ouvir as pessoas, respeitar as pessoas.
E eu acredito muito no discipulado, sabe? Uma coisa que eu vejo que a nossa igreja ela tem tentado instituir, nós temos feito, eu acredito muito no discipulado. Eu acho que é importante você, como músico, colar com outro músico, sabe? Pode falar, pastor. Ó, vai acabar o tempo, ó. Tenho 5 segundos. Não, Meu Meu, a Deus. gente precisa continuar esse papo, velho.